Quero convidar a igreja a ficar de pé, mais uma vez. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 8. Marcos, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 8. Eu farei essa leitura enquanto os irmãos acompanham a leitura da palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vamos ter uma palavra de oração mais uma vez. Pai, nós te louvamos nessa noite. Te louvamos porque estamos reunidos diante do Senhor e em torno da tua palavra, confiantes, ó Deus, de que o Senhor há de nos responder através da pregação da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito nos exorte através da tua palavra nessa noite, nos console, nos ilumine, nos esclareça o entendimento, reanime a nossa fé, nos faça, ó Deus, nos apegar na esperança que há no Senhor. Nos ajude a entender as verdades da tua palavra, para que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, que possamos a cada dia ir chegando à estatura de varão perfeito, que é o teu próprio Filho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, quando estamos sonhando, normalmente acontecem duas coisas, duas situações. Quando o sonho é bom e alguém nos acorda, nós acabamos ficando chateados. Muitas vezes isso acontece conosco. E é como se jogassem água fria no nosso rosto. Já quando o sonho é ruim, quando é um pesadelo, normalmente ninguém nos acorda, ninguém nos desperta. E quando nós conseguimos acordar, é um verdadeiro alívio quando saímos daquele pesadelo. Pois bem, meus irmãos, a abertura ou prólogo do Evangelho de Marcos, que nós acabamos de ler, é mais ou menos isso, é mais ou menos assim. Israel estava em um sono e um sonho profundo. Na verdade, parecia com um pesadelo o que Israel estava vivendo. Mas Deus, ele manda alguém para despertar Israel. Ele manda alguém para jogar um copo de água fria no rosto de Israel, para despertar Israel. E dizer ao povo de Israel que se preparem, porque a salvação que eles estavam sonhando, aguardando, a salvação que o mundo inteiro, no final das contas, estava ansiando, acabou de chegar, ou finalmente estava chegando. Hoje, meus irmãos, nós veremos como os planos de Deus muitas vezes se cumprem de um modo como nós não esperamos, de um modo como nós muitas vezes nem sonhamos. Hoje nós veremos como Deus, ele cumpre a sua palavra através de meios aparentemente insignificantes, aparentemente pequenos. Hoje veremos que, a semelhança de Israel,
muitas vezes nós precisamos despertar e nos preparar para nos encontrar ou mesmo para reencontrar aquele que é o nosso Senhor. Nós veremos isso, meus irmãos, em 3 partes. Em primeiro lugar, do verso 1 ao 3, nós veremos que Jesus era o Messias que Israel não sonhava, que Israel não esperava. Em segundo lugar, do verso 4 ao 6, nós veremos que Deus cumpre a sua palavra, despertando o seu povo de um sono profundo, ou de um pesadelo. E em terceiro lugar, do verso 7 ao verso 8, nós vamos aprender com Israel de que precisamos despertar e nos preparar para nos encontrar com o Senhor. Vejam, meus irmãos, em primeiro lugar, que Jesus é o Messias que Israel não sonhava. O verso 1 do capítulo 1 de Marcos é diferente dos outros evangelhos. Os evangelhos normalmente, os sinóticos, aqueles que são os evangelhos parecidos ou vistos sobre a mesma perspectiva, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles têm um começo mais ou menos parecido. Mateus, por exemplo, narra como fora o nascimento de Jesus depois de apresentar a genealogia de Jesus, a família de Jesus, a descendência de Jesus. E Lucas faz a mesma coisa, uma narrativa mais detalhada de como se deu o nascimento de Jesus. Então, Lucas nos conta também o evangelho da infância. Só que Marcos, ele faz diferente. Isso fez com que a maioria dos estudiosos acreditasse que Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. Que Marcos tenha sido o evangelho que serviu de estrutura para os demais evangelhos. Embora nas nossas Bíblias Mateus seja o primeiro, Marcos seja o segundo, mas não necessariamente os livros do Novo Testamento e na Bíblia inteira estejam na ordem cronológica como nós pensamos. Isso não acontece na Sagrada Escritura. Mas então, Marcos começa com Jesus já grande. Marcos começa com Jesus já homem feito. Jesus não tem infância no Evangelho de Marcos. Mas o que eu quero enfatizar aqui no primeiro verso, especificamente, é que Marcos começa resumindo a verdade central de todo o Evangelho dele. Esse Evangelho, o Evangelho que nós vamos começar a estudar hoje, ele tem uma verdade que Marcos já apresenta no primeiro verso. E a verdade central é de que Jesus é o Messias, Filho de Deus. Jesus é o Messias, Filho de Deus. Essa é a verdade central que Marcos, a partir do verso 2, vai tentar provar no restante do livro para os seus ouvintes e para os seus leitores. Observe, meus irmãos, que os judeus da época de Jesus, eles sonhavam com um Messias guerreiro, que iria liderar o povo de Israel contra os romanos. Lembrem-se que quando Jesus nasceu, Israel já estava sob o domínio de Roma. Augusto era o imperador de todo o Império Romano. Roma dominava desde a África até a Inglaterra. Então era um domínio praticamente de todo o mundo conhecido, o mundo civilizado daquela época. Então, quando Jesus nasce, Israel está sob o domínio romano. Contudo, meus irmãos, a boa nova que estava chegando aqui e que Marcos traz para nós é a boa nova de que o rei que está chegando não é alguém que vai libertar Israel através da violência. Não é isso. Muito pelo contrário, Marcos vai apresentar no seu evangelho que Jesus, na verdade, é aquele que vai sofrer a violência e vai vencer justamente através do sofrimento e através do serviço. É por isso que Marcos diz no capítulo 10 e verso 45 que Jesus tinha dito ali que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, meus irmãos, há 3 palavras nesse primeiro verso que eu queria destacar para vocês, pois elas trazem para nós a teologia que Marcos apresenta aqui no seu primeiro evangelho, no primeiro evangelho do Novo Testamento. Observe que, em primeiro lugar, Marcos começa com a palavra
princípio. A palavra princípio. Essa palavra, meus irmãos, pode muito bem significar apenas que Marcos está dizendo: esse é o começo do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pode ser traduzido dessa maneira. Contudo, como nós sabemos que Marcos, ele conhece o Antigo Testamento, como nós sabemos que Marcos conhece as promessas de Deus, isso vai ficar provado nos versos que nós vamos analisar em seguida, nós saberemos, meus irmãos, que o que Marcos quer dizer aqui com essa palavra, com a palavra princípio, pode muito bem significar que aqui está começando uma nova criação, porque essa também é a primeira palavra do Gênesis. Essa palavra que aparece aqui é a primeira palavra do Gênesis, embora o Gênesis tenha sido escrito em hebraico e a palavra Bereshit ali signifique justamente princípio. Na verdade, o Antigo Testamento que a igreja usava na época de Marcos era o Antigo Testamento grego. Então a palavra usada por Marcos é a mesma que está em Gênesis no Antigo Testamento grego. Então, princípio aqui pode muito bem significar que com Jesus, com a chegada de Jesus, nós temos a chegada de uma nova criação. A primeira criação foi corrompida pelo pecado. Então chega agora a segunda criação através de Jesus Cristo. Então essa é a primeira palavra que nós queremos destacar aqui. Mas ainda Marcos usa a palavra evangelho aqui no primeiro verso. E usa a palavra também, ou o título, Filho de Deus. Meus irmãos, essa palavra evangelho, ela já é uma palavra muito conhecida e muito usada na época de Marcos. Muito usada pelos pagãos, muito usada pelo Império Romano, a palavra evangelho. Na verdade, essa palavra em sua forma verbal, na língua grega, ela significa proclamar, ela significa informar. Euangelizomai, que é a expressão, que é o verbo grego, significa proclamar, significa anunciar, significa dar uma notícia. Então, os romanos estavam acostumados com a palavra evangelho. O substantivo que Marcos usa aqui, evangelho, significa boa nova ou boa notícia. É justamente a palavra usada no Império Romano quando o imperador Augusto nasceu. Quando Augusto nasceu, o Império Romano todo foi anunciado desse nascimento. É como se um filho divino tivesse nascido. Então, meus irmãos, não é à toa que o Evangelho de Marcos, se é que ele foi escrito mesmo para os romanos, como a nossa tradição diz, que Marcos escreveu o Evangelho e os endereçou aos romanos, aos gentios de uma forma geral. Então aqui, ao usar essa palavra Evangelho, nós temos aqui, meus irmãos, um verdadeiro contraponto do Evangelho verdadeiro, que é o anúncio da chegada do Filho de Deus, com o Evangelho falso do Império Romano, que dizia que Augusto era o Salvador do mundo, aquele que traria paz ao mundo inteiro. Mas só que aqui Marcos está dizendo que o verdadeiro rei estava chegando, por isso ele usa a palavra Evangelho. É o primeiro a usar a palavra Evangelho aqui dos evangelhos que nós temos na Sagrada Escritura. Aqui, meus irmãos, é como se Marcos estivesse dizendo aos romanos que o verdadeiro Salvador do mundo não é César, mas é Cristo, é o Messias que eles acharam que tinham derrotado na cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao terceiro dia. A outra expressão que aparece no verso 1 é o título, Filho de Deus. Essa expressão aqui é conhecida pelos judeus. Os judeus sabem que no Antigo Testamento Deus só chamava duas classes de filhos. Primeiro, os anjos. Os anjos são chamados de filhos de Deus na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. Enquanto que, em segundo lugar, aparecia a própria nação de Israel. A nação de Israel é chamada por Deus de meus filhos. Era o povo eleito de Deus. Então, somente essas duas classes eram chamadas de filhos de Deus no Antigo Testamento. Marcos sabe muito bem disso. E Marcos entende que, ao apresentar Jesus aqui,
como o Filho de Deus, ele está dizendo a nós que agora não mais os anjos, aqueles que mediaram a entrega da lei no Antigo Testamento ao povo de Israel, porque na teologia judaica os anjos são muito importantes. Os anjos, eles desempenham o papel de mediadores, eles entregam a lei a Moisés. E agora Marcos está dizendo que o Filho de Deus é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Então, não são mais os anjos que vão mediar a relação entre Deus e o povo de Israel através da lei, mas é aquele que é maior do que os anjos, é Jesus. Marcos também está dizendo que agora não é mais Israel como povo étnico, que é o filho especial de Deus, mas Jesus agora é o novo Israel. Jesus agora encarna a missão que era a missão de Israel, e ele agora é o Filho amado de Deus. Marcos está dizendo isso. Então, Marcos está apresentando para nós quem é esse Messias que o seu evangelho está iniciando com ele aqui, já grande. Meus irmãos, a prova que Marcos vai nos dar aqui de que Jesus é de fato o novo mediador e também o novo Israel é que Marcos vai apresentar nos versos 3 e 4 a citação de Isaías que nós vamos apresentar aqui, nós vamos reler aqui, na verdade os versos 2 e 3, quando Marcos diz assim: está escrito na profecia de Isaías: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. E no verso 4: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Meus irmãos, ao fazer essa citação, e embora essa citação comece dizendo que foi Isaías, Marcos está citando Isaías capítulo 40, verso 3 aqui, na verdade Marcos também está citando Êxodo capítulo 23 e verso 20, só que ele não cita Moisés aqui, e Malaquias capítulo 3 e verso 1. Todos esses textos, Isaías 40, Êxodo 23, Malaquias 3, eles falam sobre a mesma temática, a chegada de um mensageiro que prepararia o caminho para a chegada do Senhor, para a chegada do próprio Deus. Então, é isso que nós veremos agora, do verso 4 ao verso 6, que é o nosso segundo ponto. Ou seja, Deus cumpre a sua palavra, despertando agora o seu povo para receber o Messias. Observe, meus irmãos, que o aparecimento de João Batista, ele pode ser comparado a um acontecimento bombástico, um acontecimento inusitado. Ninguém esperava que um novo profeta fosse aparecer em Israel. Já faziam séculos que Israel não recebia a palavra de Deus através de um profeta. Séculos haviam se passado. De repente, é como se João Batista fosse alguém encarregado de acordar a nação de Israel, jogando um verdadeiro balde de água fria sobre Israel. João é a voz que gritava no deserto, no meio dos sonhos ou dos pesadelos da nação de Israel. Ano após ano, meus irmãos, Israel sonhava com a sua libertação na festa da Páscoa. A festa da Páscoa, comemorada pelos judeus, ela é na verdade uma lembrança da libertação do Êxodo, quando eles foram escravos e depois foram libertados. E ano após ano eles relembram isso. Naquela época também era assim. Ano após ano eles relembravam que foram escravos e que foram libertos. Só que naquela situação, no momento em que Jesus aparece, que João Batista também aparece, eles ainda são escravos. Então imagine que Israel comemorava a festa da Páscoa naquela época, relembrando a sua libertação, mas eles ainda eram escravos, ainda estavam no exílio, ainda continuavam cativos dos povos estrangeiros e não faziam ideia de como seria a libertação deles. Eles não tinham a menor esperança. Então aparece João Batista convocando o povo
para se batizar. O batismo, meus irmãos, de João Batista era na verdade uma metáfora de purificação, uma metáfora que significava que quem se submetesse ao batismo dele estava se preparando, estava arrependido dos seus pecados, se preparando para receber o verdadeiro libertador de Israel. Do mesmo modo como um mensageiro vai adiante do rei, anunciando a sua chegada no mundo antigo, João Batista é esse mensageiro que vai anunciar a chegada do rei, para que as pessoas se preparem. Eu já ouvi alguém dizer que na Inglaterra, quando a rainha, que ainda vive, vai visitar algum local, primeiro vai alguém avisar que ela vai visitar aquele local, e existe uma piada na Inglaterra que diz assim: onde quer que a rainha vá, nós sentimos o cheiro de tinta fresca. Onde quer que a rainha vá, nós sentimos o cheiro de tinta fresca. Isso significa que as pessoas se preparam antes para receber a rainha. Elas limpam o local, normalmente renovam a pintura e aí recebem a rainha de um modo adequado. Normalmente é assim. Então é basicamente a mesma coisa que João está tentando fazer com a nação de Israel. Ele está chamando as pessoas dizendo: o rei vai aparecer e vocês não estão prontos para recebê-lo. Então ele convoca as pessoas ao arrependimento. O arrependimento no Evangelho de Marcos e na pregação de Jesus não é simplesmente o arrependimento dos pecados, é o arrependimento também de tentar encontrar a libertação por outros meios. Israel estava tentando se libertar dos romanos através da violência. Israel estava tentando, e muitos grupos em Israel, inclusive grupos que queriam seguir Jesus, como os zelotes, por exemplo. Jesus tinha um discípulo que era zelote. O zelote era alguém que fazia parte de uma organização terrorista na época, que queria, por exemplo, assassinar senadores romanos, assassinar comandantes dos exércitos romanos, criavam emboscadas para fazer isso. Então eles queriam e achavam que a libertação de Israel se daria pela violência. Então, quando João convoca essas pessoas ao arrependimento, está também convocando essas pessoas a se arrependerem de tentarem se salvar pelas suas próprias forças. Não era assim que Deus salvaria Israel do jugo romano, não era desse modo. O verso 5 nos conta, e observe aí no verso 5, nos conta que Deus está despertando o seu povo para esse momento tão importante. É dito aqui que saíam a ter com João toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Meus irmãos, isso aqui é algo impressionante, porque a área de atuação de João Batista é o deserto da Judéia. É próximo da cidade de Jerusalém. Jerusalém fica na Judéia. Jerusalém é onde está o templo de Israel, é o centro da adoração e da religião oficial dos judeus. É o local sagrado, onde todos os judeus precisam ir anualmente para participar de alguma festa obrigatória da religião judaica. E aqui, meus irmãos, Deus, através dessa proclamação de João Batista, está despertando as multidões que fazem parte do seu povo, para ir ao encontro de João no deserto, para que estivessem preparados para a chegada do verdadeiro rei de Israel. Meus irmãos, observe que Marcos faz questão de dizer como era que João se vestia no verso 6. Logicamente, as elites políticas, religiosas, não consideravam João um profeta. Depois que João ganha muita popularidade, eles vão considerar alguém que tem realmente influência, que pode ser considerado um profeta. Mas eles mesmos não consideram João um profeta. Talvez João fosse considerado uma espécie de palhaço naquela época. Um homem que não se vestia normalmente como os homens se vestem naquela época. Se vestia com peles de animais.
se alimentava não como as pessoas da elite se alimentavam, os sacerdotes, as pessoas que lideravam a religião de Israel, tinham uma vida basicamente confortável. E João não, morava no deserto, comia insetos, mel silvestre, dormia no relento ou em alguma caverna do deserto da Judéia. Mesmo assim, João consegue convencer essas pessoas da elite da religião de Israel. Eles saem de Jerusalém, deixam o templo em Jerusalém e vão se submeter ao batismo de João para esperar o Messias. Meus irmãos, isso aqui é a prova de que Deus está de fato despertando um remanescente fiel do seu povo, aqueles que iam acreditar no Messias, as ovelhas que Jesus diz que vão ouvir a sua voz e vão segui-lo, enquanto que muitas não ouviam a voz de Jesus, não seguiam Jesus. Nós vemos isso no desenrolar do seu ministério. Então, meus irmãos, nós vamos agora para o terceiro ponto. Nós precisamos despertar também e nos preparar para nos encontrar com o Senhor. Observe o que podemos aprender com a pregação de João Batista aqui nos versos 7 e no verso de número 8. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Vejam, meus irmãos, João tinha certo poder. João tinha certo poder, nós não podemos negar. Embora os evangelhos não digam que João operou algum milagre. Os evangelhos não dizem que João ressuscitou um morto, que João multiplicou pães, que ele curou algum doente, que ele colocou a mão sobre algum leproso. Nada disso é dito. João não fez nenhum milagre aparentemente. Contudo, a prova de que João tinha algum poder de convencimento é o fato dele trazer as elites religiosas de Jerusalém para o deserto da Judéia para serem batizados por ele. Então, João tinha de fato algum poder, mas ele reconhece, ele diz que é apenas um mensageiro de um poder maior. Engraçado que ele diz assim: eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as sandálias, ou melhor, as correias das sandálias. Veja, o exemplo que João apresenta aqui, não ser digno de desatar as correias, tem um pano de fundo cultural aqui. Muitas vezes nós passamos por cima disso aqui, mas há um pano de fundo cultural aqui que é significativo para quem é judeu especificamente. Veja, no judaísmo, especialmente no judaísmo rabínico, era uma desonra para um judeu ser escravo. E acontecia de algum judeu não conseguir pagar, por exemplo, as suas dívidas, se atrapalhar na vida e ser vendido como escravo. Acontecia muito isso no mundo antigo. Mas, mesmo nessas circunstâncias, de acordo com o judaísmo rabínico, se alguém fosse escravo, a tarefa de desamarrar as sandálias não deveria ser feita por um judeu. Era indigno para um judeu. Ele deveria ser castigado, mas não fazer isso. Ele poderia dizer assim: eu prefiro morrer, mas não vou fazer isso. Era desonroso para eles. Era como se fosse se lembrar do que aconteceu com eles no Egito, há muitos anos atrás, há mais de 1000 anos atrás, de quando João escreveu essas palavras. Então, quando João diz assim, que eu não sou digno, nem que se eu fosse um escravo e quisesse desamarrar suas sandálias, eu não sou digno de fazer isso. Então, João se vê aqui como indigno até mesmo da tarefa mais humilhante que existia para um escravo judeu. No verso número 8, ele contrasta o seu batismo, que é, o batismo aqui é o ato de derramar água sobre as pessoas. Veja, há controvérsia sobre o modo de batismo na história da igreja. A palavra batismo no original, ela pode significar tanto lavar, derramar, quanto pode significar mergulhar. As duas maneiras, elas aparecem no significado da palavra batismo. Por isso que entre os cristãos há essa divisão. Há alguns que batizam derramando água sobre a cabeça e outros que batizam mergulhando a pessoa inteira dentro de um rio, dentro de uma piscina. Eu fui batizado das duas maneiras. Se o modo do batismo salvar, então eu estou garantido dos dois modos. Mas, na verdade,
meus irmãos, não é essa a questão aqui. O que João está querendo contrastar aqui é que ele tem batizado com água, mas ele diz que aquele que vem depois dele vai, na verdade, batizar ou derramar o Espírito Santo sobre o seu povo, sobre os seus seguidores. Veja, o batismo aqui, ou lavagem, ou mergulho, seja como for, ele é, na verdade, o cumprimento de uma promessa antiga que Deus estava fazendo ao seu povo. Veja, quem, como os judeus, liam Jeremias capítulo 31, que fala sobre a chegada de uma nova aliança, quem, como os judeus, conheciam de cor Ezequiel capítulo 36, que fala sobre o habitar ou derramamento do Espírito sobre o povo, e quando o Espírito chegasse, iria escrever a lei de Deus no coração do povo, não era mais necessário obedecer à lei como antigamente, a letra morta da lei, mas a lei estaria no coração do povo. Entenderiam claramente o que João estava dizendo aqui. Jesus ia cumprir a promessa de derramar o Espírito quando ele chegasse, e de fato isso acontece. O Espírito derramado sobre o povo de Deus fidelizaria o povo para que eles não mais abandonassem a Deus como Israel fazia no passado. Então, a aliança de Deus seria inquebrável, como Jeremias disse. Jeremias havia dito no capítulo 31 que Deus iria firmar uma aliança eterna agora com Israel, e o Espírito ia ser derramado sobre Israel. Então, meus irmãos, essa promessa do derramamento do Espírito, que se cumpre no dia de Pentecostes, ela é, na verdade, uma promessa que já havia sido feita aos profetas no passado. Joel repete essa profecia e ela se cumpre quando Jesus chega. Nós vamos ver isso quando estudarmos na próxima semana sobre o batismo de Jesus. Nós vamos ver o Espírito descer sobre ele, consequentemente sobre todos os que estão unidos a Jesus. O que é que nós aprendemos aqui, meus irmãos, nesse pequeno texto, nessa pequena perícope, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 8? Ao menos três coisas nós aprendemos. Primeiro, que ao agir sobre as nossas vidas, Deus sempre age de um modo que nós não esperamos. Veja, assim como foi com Israel, que não esperava que o Messias fosse alguém manso, que o Messias fosse alguém aparentemente fraco, que o Messias fosse alguém que ia ser esmagado pelos inimigos do povo de Deus, como aconteceu com Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, em nossas vidas, Deus aparece de um modo como nós não planejamos. E Ele sabe que é melhor que aconteça desse jeito, porque normalmente os nossos sonhos, eles são contaminados. Normalmente os nossos desejos, eles são corruptos. Sempre há um elemento de orgulho, sempre há um elemento de pecaminosidade misturado com a boa intenção que muitas vezes está no nosso coração. Então, quando nós desejamos algo, às vezes nós desejamos esse algo de uma maneira pecaminosa, ou de uma maneira que é misturada à pecaminosidade. Então, por isso que o modo de Deus agir é sempre o melhor do que o modo que nós esperamos, o modo que nós sonhamos. Então, essa é a primeira lição. Israel aprendeu a duras penas que Deus não vem do modo como eles esperavam, e nós também devemos aprender isso. Em segundo lugar, Deus não desampara o seu remanescente fiel. Deus chama-os ao arrependimento. Veja, às vezes nós achamos que Deus se esqueceu de nós, ou num contexto de um trabalho difícil, como igreja pequena, nós achamos que Deus se esqueceu do seu pequeno rebanho, mas a Escritura está cheia de exemplos de que Deus não se esquece do seu povo, do seu pequeno rebanho, do seu pequeno remanescente. É assim que ele é tratado em toda a Sagrada Escritura. Não é pela sua grandeza. Deus, ele não esquece do seu povo.
Às vezes, e quantas vezes, né, nós não estamos nos distanciando de Deus, achando que esse é o nosso caminho que nós devemos seguir. Mas de repente, pela sua graça, nós somos alcançados por Deus. E feliz, meus irmãos, é aquele que Deus o corrige, como diz a Sagrada Escritura. Feliz é aquele que Deus o traz para junto de si, muitas vezes no meio de tribulações, de dores. Feliz é aquele, porque a Escritura diz que Deus castiga o seu filho. Os bastardos, ou seja, aqueles a quem Deus não é o seu pai, Ele não vai castigá-los, Ele não vai corrigi-los, Ele vai corrigir aqueles que são de fato os seus filhos. Então Ele vai trazê-los, como acontece com o seu povo aqui, Israel. Ele mesmo promete isso em Ezequiel capítulo 34, verso 11, quando ele diz assim: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então Ele cumpre isso em Israel e cumpre isso nas nossas vidas. Por fim, meus irmãos, em terceiro lugar, assim como Israel, nós precisamos despertar e nos preparar para encontrar o Senhor todos os dias. Não é um momento específico, mas é todos os dias que nós devemos estar preparados. Às vezes a nossa falta de preparo espiritual, meus irmãos, se dá porque nós esquecemos de quem é que nós vamos encontrar. Às vezes nós relativizamos quem é que nós vamos encontrar, mas João sabia muito bem quem é que ele ia encontrar, que era maior do que ele, que ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés. Então, meus irmãos, é hora de despertarmos para vivermos como quem vai encontrar o Senhor a qualquer momento. Assim como o povo de Israel, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer momento, que tanto nós podemos partir para estar com o Senhor, quanto o Senhor pode descer nas nuvens do céu e trazer o julgamento sobre aqueles que são os seus inimigos e ao mesmo tempo redenção para aqueles que são os seus amigos, para aqueles que são os seus filhos. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Damos graças, Senhor, porque o Senhor Jesus é um presente salvador para as nossas vidas, a verdadeira boa notícia para cada um de nós, para esse mundo caído em pecados. Te agradecemos, ó Deus, pelo modo inusitado com que o Senhor age, não somente na história do teu povo, mas na história de cada um de nós. E quando menos esperamos, recebemos uma boa notícia da parte do Senhor. E quando menos esperamos, recebemos uma colocação que não esperávamos em nossa vida. Uma graça, uma bênção do Senhor. Isso é favor imerecido do Senhor. Por isso nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos também porque muitas vezes o Senhor tem se apiedado de nós no meio dos nossos pecados, no meio